Fala pessoas, dia 3/7, quinta-feira, segunda tentativa de gravar esse vídeo que eu gravei 25 minutos e saiu sem áudio, né? Faz tempo que isso não acontece. Mas o meu problema é o quê? Achar que vai ficar a segunda vez não ficou tão boa, porque a primeira a gente conseguia abordar tudo que eu queria, né? Consegui usar exemplos interessantes pra explicar, mas enfim, a vida é assim. Já estou aqui desde as 4 da manhã fazendo esse vídeo, que são mais 25 minutos. Mas vamos lá, lembrando, para ajudar o canal, temos o link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal, tanto no comentário fixado na descrição, sempre tente ajudar o canal, estamos aqui. Não vou falar praticamente todos os dias, porque depois dessa semana que eu fiquei doente, o negócio ficou tudo bagunçado, porém hoje tem notícias começando com ruins, mas depois algumas coisas interessantes que pode ser o começo de algo pra gente já ficar um pouco mais assim aliviado. Não sei, né? Mas quando estão brigando, nós estamos sorrindo. Se eles estão sorrindo, nós estamos chorando. Sempre a mesma coisa, certo? Vamos lá. Governo prepara mudança em imposto de veículo e volta do carro popular. Vamos falar dos impostos aqui, porque é importante. Se você quer expandir alguma coisa, algum negócio, fique esperto, porque o negócio está ficando feio. O novo IPI verde vai taxar os carros conforme seu impacto ambiental, consumo, emissão, reciclabilidade e uso de energia limpa. Se você tem aquele Monza 92 maravilhoso que você gosta tanto, pode ser que você esteja impactado, será? Não sei. Carro antigo, os caras sempre estão de olho, né? Infelizmente, o governo eleva imposto de importação para carros elétricos e híbridos a partir desta terça. Pelo visto, não é só os antigos. Então, aqui, ó, cronograma de imposto de importação, janeiro de 2024, 2025, 2026, vai aumentando. Veja aí como o negócio vai subindo porque eles precisam de taxas, tá? Ninguém escapa, não existe como escapar. A Haddad diz que o governo depende de alta do IOF para atingir meta fiscal. Sempre aquela, ó, a gente precisa, porque o governo prepara corte de benefícios tributários para atingir a meta fiscal, porque tem muito, né, dinheiro aí sendo desperdiçado, né, porque com certeza o governo gasta muito bem, mas lembre-se, tudo isso tem algo um pouco mais a fundo, algo mais profundo, que vem a questão de você conseguir estrangular, né, o Brasil e a classe média ser quase que dizimada, sobrar só o que? Os amigos do rei lá em cima com muitos bilhões e os pobres que realmente vão viver do Bolsa Família. O que acontece com o Brasil? Muita gente vai ter problemas sérios, tá? E será um país de fácil dominação, de fácil de ser controlado, que é uma coisa que vem há muitas décadas, tá? PT propõe novo imposto federal para quem possui arma de fogo. Você que está em um local isolado, está querendo se proteger, precisa de uma arma de fogo, também vai ter imposto, porque ninguém escapa. Falei que ninguém escapa, né? E olha só que interessante a Globo News. É fake que o governo planeja cobrar IPVA de bicicletas. Ó, Globo News, obrigado por avisar. Porque nesse governo aqui, se alguém chegar para você e falar assim, ó, vai ter IPVA de bicicleta, você acredita ou não acredita? Eu teria que alguém chegar para mim e falar que é fake, porque sinceramente o imposto é em tudo. Se falar, vamos pôr imposto na nuvem em chuva, vamos colocar, alguém vai ter que chegar para mim e falar que não é verdade, porque tudo vem taxa, e quando vem taxa, você vem a questão do mercado, da economia falha. E aí que eu vou abordar algo extremamente importante aqui. Dinheiro supera a saúde como maior preocupação no Brasil, diz estudo. E eu vou explicar para você o porquê que isso é tão preocupante. Por quê? Você vai falar assim, mas você esses dias falou para mim que saúde é algo importantíssimo. Quando a pessoa está com dor, ela não pensa mais em nada? Exatamente. Mas quando você tem dinheiro, você compra remédio. Às vezes você tem uma enfermidade, você compra um remédio, tira aquela sua dor e você pode voltar a trabalhar, você pode até se curar e ter uma qualidade de vida. Porém, quando você está num nível econômico tão patético como está o Brasil, quando você não tem dinheiro, você não consegue comprar o remédio, você não consegue cuidar da sua saúde, você não consegue comprar uma alimentação de qualidade, você não tem acesso à proteína, a ovos, a carne, e você tem uma saúde debilitada e você talvez não consiga trabalhar mais. Então, o que eu estou dizendo para vocês? A economia é extremamente importante. Eu sempre falei da questão da segurança pública, que realmente afetava bastante. Mas o nível que estamos chegando agora, com esse governo, você não vai ter uma situação muito boa economicamente. Com certeza virá problemas automaticamente, e isso é de extrema preocupação, né? A gente tem que se preocupar muito com isso aqui. Falando em dinheiro, olha só, hackers invadem empresa conectada ao Banco Central e acessam contas reserva de 6 instituições financeiras. Falam de 400 milhões que foram aí roubados, ataque hacker desvia ao menos 500 milhões, que é R$500 bilhão, né, de empresa que opera o Pix, e o dinheiro vai saindo, né, de forma ilegal e de forma legal. O rendimento de juízes passa a 60 mil por mês, então muita gente aí ganhando bastante. Você percebe que no governo Bolsonaro ficou estagnado, chegou o Lula e olha só como subiu esse número aqui, ó, rendimento líquido dos juízes, salário
salários mais penduricalhos, muito. Super salários de juízes acima do teto custam 10,5 bilhões por ano, aponta a pesquisa. 10 bilhões, você sabe o que é bilhão? Não esqueça do vírgula ali, porque aquele vírgula, aquele 5 ali, é uma grana preta, tá? Porque a gente tá falando de bilhões. E quanto muitos ganhos, você percebe que trabalhadores dos Correios reagem à pressão do Planalto por demissões. Ficam preocupados. Por quê? Aí chegou a Fentect, né, que é uma Federação Nacional de Correios e Telégrafos, falando, ó, tentativa covarde de sacrificar milhares de pais e mães de família em nome de acordos políticos espúrios, mas fizeram L. Então o que a gente fala? Todo mundo vai ser alvo, ninguém escapa. Ah, eu sou funcionário público. Chega um momento que não tem dinheiro nem para funcionário público. A ANTT fica sem dinheiro para pagar o próprio aluguel, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, não consegue. Você vê aí a Força Aérea Brasileira afundando no asfalto ali, quando um avião vai fazer a manobra. Olha o estado dessa pista, olha isso aqui, que coisa mais horrível, porque não tem dinheiro. E até mesmo alguns aposentados tiveram seus dinheiros tirados e agora um erro do sistema duplica pedidos de devolução de mensalidades de aposentados. Na hora de devolver deu problema. Devolver duplicado. A gente tem que ver se vai duplicado para a pessoa, se vai duplicado para os outros, se eles vão corrigir. Estão dizendo que ninguém vai receber duplicado. Também seria um negócio assim muito bom demais. Seria bom demais para os aposentados, né? Como ressarcir, né? Se fosse pelo menos, uma desculpa aí pelo erro. Mas não, tá? Eles vão ter que rever tudo, vão ter que pausar, né? Ajustar isso aqui. Sempre muito difícil. Lembre-se, uma coisa que eu vou falar aqui e repetir para vocês. Michelin, até o fim do ano, fábrica em São Paulo vai encerrar atividades. Quando você tem um mercado, você tem uma economia fragilizada, você tem empresas saindo, você tem ricos saindo. Então o que a Michelin falou? Sinceramente, não dá mais. Questão tributária, né? Processo trabalhista, um monte de leis que vão enfraquecendo as empresas. O cara que empreende aqui, ele desiste. E a gente tá falando de empresas como a Michelin, que tem aí fábrica em Guarulhos de São Paulo, e vai falar assim, não dá mais. E você vai ver o que? Pessoas na rua. E quando você vê pessoas na rua, você vê desespero, você vê pessoas em situação de rua, você não consegue pagar aluguel, você não consegue sobreviver, né? Então, lembre-se, na história se repetiu diversas vezes. E o pessoal está percebendo, olha só o desespero. Apostas no Brasil crescem mais de 1.200% em horários de pico pós-expediente. Então você percebe, o cara está lá trabalhando, mas está recebendo pouco, está com dificuldades para pagar as contas, porque o mercado, o negócio lá, vai com uma sacolinha, dá 100 conto. Ele fala assim, o que eu faço agora? Aí o cara, infelizmente, por falta de conhecimento, né, um pouco mais de instrução em economia, vai lá e pega seu dinheiro e aposta, né, nas bets que são legalizadas agora, porque elas dão bilhões para o governo. Então, bilhões entrando não vai ser, aí vamos dizer, tirado. Esse negócio vai continuar, né? E esse brasileiro vai perder mais dinheiro e vai entrar numa espiral que ele vai simplesmente se perder. E aí, situação de rua. E por isso que a gente sempre fala da questão da situação de rua, que subiu, né? Subiu assim horrores, porque a pessoa não consegue mais se sustentar. Por isso que eu falo que a economia é tão importante. Quando a gente fala assim, uma questão, eu sempre falava assim, questão de segurança pública é importante, mas se você não tiver dinheiro, você morre de fome, tá? Porque o alimento, não vou ter comida, mas você morre de fome, cara. Entendeu? É um negócio complicado, Brasil. É uma situação, você não tem segurança, você precisa de um lar. Às vezes a pessoa não tem uma casa, vai morar onde, né? Captação da Lei Via Rouanet tem o maior primeiro semestre da história. Enquanto os artistas, inclusive, foram bem defendidos, né, pelo Estado, né, nas questões das eleições, esses aí estão tranquilos. Você vê aí, ó, a maior captação. E por isso fizeram toda a campanha para você fazer o tal do L. E agora, simplesmente estão de boa. Deputada do PSOL quer suspender plataformas sem representação legal no Brasil. Tá? E a gente vê aí que essas plataformas são serviços que às vezes não é só, a gente tá falando de Facebook e Meta, não. A gente tem empresas menores. Sei lá, um software de comunicação que você simplesmente usa para sua empresa. Então, isso aqui eles não têm noção. Na verdade, eles devem ter noção. Porque é o quê? É tudo que gera, né, um empreendimento para você, uma possibilidade, uma liberdade. O governo de esquerda, ele vai querer tirar, tá certo? E por isso que a gente mostra isso aqui, ó. A bancada do PT propõe novo projeto pelo fim da escalada de trabalho 6x1. Então a gente percebe aí que esse projeto é um dos projetos que mais sufocam o Brasil. O empresário, e sabe o que é mais engraçado? Dos últimos tempos, eu sabia que a direita ela ia ser dispersa. Ela ia dispersar, ia perder um pouco de identidade, mas eu não sabia que tanta gente ia perder a noção do que é comunismo, do que é realmente a esquerda, o que eles pretendem com o Brasil. Né? Eles se perdem. E quando aparece um negócio desse, muita gente de direita defendeu. Porque é uma situação muito difícil para o trabalhador. Só que você pensa, o cara que faltava isso aqui
para falir, isso aqui para desistir e sair do Brasil, ele sairá. E a situação ficará ainda pior. Pois é, infelizmente, a direita brasileira, com todas as suas falhas em 2017 e 2018, ainda tinha o Olavo, que eu posso inclusive discordar uma coisa ou outra dele. A diferença que a gente tem hoje é de uma noção total, assim, perdida, né, da questão política brasileira. O pessoal não sabe reconhecer os padrões. E você vê direitista dando a mão para esquerdista, extrema, e o pessoal não acordando para a vida, você percebe assim uma desunião e uns problemas que a gente não esperava. O Brasil está em situações bem difíceis. Enquanto para a Folha, por exemplo, diz que o SUS virou exemplo de saúde pública no Reino Unido. Ah, Reino Unido está aprendendo com o Brasil. Então por que eles são primeiro mundo e a gente não? Por que eles não vêm todos para cá? Por que o Brasil tem tantos problemas? Você que assiste meu canal, você acha que eu estou te enganando? A sua situação, não precisa nem escutar o que eu falo. A sua situação hoje no Brasil tá boa. Você tem problemas com o Estado, você tem problemas com as suas contas, né? Como é que pode, então, aparecer notícias como o Brasil é exemplo lá para fora? Se você pega até aqui na América do Sul, a situação é absurda. Você vê países na América do Sul, vamos dizer, muito mais seguros, como a Argentina, em primeiro lugar, e o Brasil em nono lugar em questão de segurança pública. Complicado. E aí, enquanto isso, Lula vai decretar 2 de julho como segunda data da independência. Lula reembala a lei sobre independência já sancionada por Lula em 2013, que é a questão aí da expulsão de portugueses em 2 de julho de 1823. Eles vão inventando isso, claro que não é uma coisa boba, é todo movimento. O esquerdista ele não dá ponto sem nó. São movimentos para conseguir dominar o pensamento das pessoas. Enquanto isso, o juiz argentino autoriza Lula a visitar Cristina Kirchner nesta quinta. Lula não solta a mão de ninguém. Então tá preso, companheiro, ainda preso, é lógico que ele vai, né? Já é um ambiente que ele já tá mais acostumado, então o cara vai, né? Lula critica o preço da carne e dos ovos, cadê a greve das galinhas, né? Porque ele falou o seguinte, o que acontece? A gente tá com uma economia tão maravilhosa, com a inflação tão dominada, controlada, por que agora o ovo está tão caro? Não sei, né, Lula? Não sei. Será que é uma questão econômica mais aprofundada? Será que o Brasil, ele não é que ele tá mal das pernas mesmo? Mas, sei lá, pode perguntar pra JBS também o que tá acontecendo. Enquanto isso, o PT promove encontro com influenciadores mirando apoio à taxação BBB, vai ter vários B de taxação aí, porque eles querem fazer o quê? Eles querem taxar os ricos e colocar na cabeça do pobre que fala, a gente tá a favor de vocês. E por isso que a gente vai ver esse atrito que a gente vai começar a falar aqui. Por quê? Eles vão querer pegar o Congresso e colocar como os vilões que estão defendendo os ricos. Não que não seja verdade, né? Certa parte eles estão querendo defender o deles, mas eles vão falar que a taxação BBB, que ele vai colocar aí para bets, que até pode ser um negócio, né? Aí a gente até releva um pouco, mas para empresários não vai afetar o pobre, como se o empresário não colocasse lá o gasto para o final da linha, se ele não fosse repassar para o pobre aquele gasto a mais que ele vai dar. Ou você acha que o rico vai falar, nossa, chegou um novo imposto, vou pagar, ou ele vai aumentar o preço das coisas para ter aquele lucro que ele tinha. Até porque muitos, parece que tá tranquilo, mas está vivendo no limite. Mas vamos lá. Pressionado pela crise, o governo vê Centrão longe, sofre críticas e muda slogan em teste para 2026. E aí é que a gente começa a parte mais interessante, que o governo declara um conflito, vai ao Congresso, ao judicializar IOF e deslida da oposição na Câmara. Então a gente vai perceber que aí começa a parte que a gente já começa a ficar um pouco mais interessado, que é quando eles brigam e nós vamos ficar um pouco mais tranquilos. Porque enquanto eles não estão focados em ferrar o povo, eles estão focados em se ferrar, né? Ambiente é de conflito, diz Camarote, sobre enfrentamento entre o governo e o Congresso, a Globo News falando, você percebe que todos estão falando que é essa questão. E o executivo vai para o judiciário e vai pedir aquela ajudinha. E aí pode ser que aconteça alguma coisa. Como eu sempre falo, tem um meme americano, né? Que nunca nada acontece. A gente vê um mundo dominado pela esquerda e globalistas, né? Então a gente só vê notícia ruim o tempo todo, né? Ainda mais se você for um direitista. Mas pode ser que aconteça alguma coisa. Até Dória chama o Hugo Mota de herói, né? Do Brasil em jantar privado. Não em jantar privado só, mas também da Globo News. Falou Hugo Mota, 35 anos, um cara tão jovem, e aí com coragem, porque ele poderia dizer sim a tudo do executivo, mas não, ele está batendo de frente. E o Dória aí, com certeza, também defendendo seus interesses, né? Vai saber quantas empresas o Dória tem e o seu poder, que o IOF realmente iria afetá-lo, mas sinceramente, né,
Por que o Hugo Mota, tão jovem, está lá fazendo toda essa movimentação, né? Por como é que ele consegue bater de frente? Qual que é o interesse? Vamos ver, porque é interessante a entrada do Hugo Mota aí, né? Porque poderia ser qualquer outro cacique, qualquer outro cara mais velho lá. Mas Mota ignorou ligação até de Lula no dia da votação do IOF, né? Alcolumbre diz que o governo tem legitimidade para acionar o STF, então a gente já vê aí que o Alcolumbre fala que o governo tem legitimidade, mas você percebe que no tom de voz dele, né, ele falou, deixa acontecer. O pessoal pergunta, e ação? Ele, que ação? Como se estivesse bem tranquilo. A gente não sabe se vai ter acordo ou não, mas vamos observar. E mais, o Senado acumula 55 pedidos de impeachment contra ministro do STF desde 2021. E o que o Lula falou esses dias aí? Na verdade, já faz 2 vezes que ele repetiu isso aí. Falou que o Senado tem que ficar aí alinhado com a esquerda, porque pode ser que no futuro o Senado comece a aprontar contra o judiciário. Interessante. Vamos ver, é briga de cachorro grande. Os caras estão saindo no tapa. Vamos ver até quando. Lula diz que não governa se não for ao STF. Cada macaco no seu galho. E a gente vê a independência dos poderes, não são tão independentes assim, pelo visto pelo Lula, né? Mas ele vai atrás, ele vai querer esse IOF aí, toda essa questão muito séria de controle de meta fiscal. Para o Temer, falta de diálogo, é sempre uma falta de diálogo, diz o Michel Temer sobre a derrubada do IOF, que está aí, né, na sua viagem de 15 dias, aproveitou para ir lá para Lisboa falar sobre essas coisas, e o Temer é sempre como um peacemaker, né, simplesmente querendo pacificação de tudo. Não, Bolsonaro, vem cá, vamos conversar, pedir desculpa ao Moraes, faz uma piadinha lá, vai ficar tudo bem. Tentando apaziguar, mas não é tão fácil assim, né? A esquerda em peso está na internet fazendo imagens, vídeos gerados por IA, chamando Hugo Mota de Hugo, nem se importa. Como sempre, a esquerda pode ter poder, alcance, dinheiro, mas meme não faz, mas está lá fazendo aí um ataque contra o Mota. Não que esses caras são santos, só que entre o Congresso e o Executivo no dia de hoje, você sabe que tem um mal menor, né? A gente não tá torcendo por ninguém aqui, estamos torcendo por nós, né? Para sobrevivência. PT na Câmara defende taxação BBB e fim da escala 6x1 em nota de apoio à ação sobre IOF, então já começa essa questão aí unificada, não? Você percebe que tanto 6x1 como taxas para bets e grandes empresas, e você percebe que é um projeto muito profundo. A gente, o povo brasileiro, né, que não tem mais um conhecimento mais aprofundado da política, de modus operandi da esquerda, vai achar que é tudo questão de dinheiro, para pegar dinheiro, para comprar iate, para essas coisas. Mas não, é uma coisa muito superior envolvendo geopolítica, tá? A STF vê situação delicada e avalia conciliação para a crise do IOF, e é aí que a gente se preocupa. Quando existe a conciliação, a gente sabe que eles vão fazer um acordo. Só que a questão das emendas, por exemplo, a gente pode até abordar isso aí. As emendas, elas sempre apareceram. Quanto tempo a gente fala que eles iam brigar, né? E quantas vezes eles chegam, fala assim, o Congresso fala, não vou fazer não vou aprovar não. Aí chega o Executivo e fala assim, então a gente vai dar umas emendas. Aí eles falam, tudo bem, a gente é amigo, tira foto sorrindo. Quanto tempo a gente tá nessa história aqui, cansando, né? Só que existe um detalhe. Vai chegar um momento que o dinheiro vai acabar. Quando o dinheiro acabar, quem é que vai vencer? Quem vai ficar no topo? Né? Last man standing. Luiz Inácio Lula da Silva tá aí apanhando da The Economist de novo, colocou o Brasil no mapa, mas não se adaptou ao mundo transformado, colocou no mapa, me pergunto qual mapa. Então se for o mapa do BRICS, aquele de ponta cabeça, porque sinceramente não mudou nada, né? Ele pegou o Brasil e piorou, inclusive piorou tanto que petistas são recebidos com vaias em evento que teve lá na Bahia, Salvador, que é o lugar aí que os caras curtem o Lulão, hein? E aí os petistas sendo vaiados, tá estranho isso aí. Falar um pouco aí da questão do Gilmar Mendes no Fórum de Lisboa, a gente viu aí a questão do Temer, mas o Gilmar Mendes fala que não teme nenhuma investigação. Ele defende endurecimento contra Big Techs por civilidade online, tá? É um assunto que tá chegando em setembro aí, a gente tá de olho, né? Filha de Gilmar Mendes integra um novo grupo de combate à desinformação do TSE, e você percebe que aí tem toda essa questão de regular discurso das eleições de 2026, vão ficar de olho nas redes sociais. Aparentemente vai ser um negócio bem sério. Já foi em 2022, a gente viu o que aconteceu, inclusive os artistas foram até protegidos, de certa forma. Gilmar Palusa, Senado vai bancar a ida de 6 senadores Mota. O Mota, inclusive, 5 deputados vão palestrar. E é muita gente, 150 autoridades a Lisboa, né, poderes diversos sobre o custo, você vê 400 palestrantes, é muita gente, é um show praticamente, né? Apesar de ter 400 palestrantes, e 2.500 pessoas se inscreveram para acompanhar os debates. Não é muita gente para assistir, mas tem muita gente para falar. Né? Então é uma grande conversa. O que me gera sempre essa pergunta que faço sempre, por que Lisboa, né? Ela se reúne para discutir IA, direito, democracia e sustentabilidade. A gente se pergunta assim, podia ser no Brasil, né? Poderia fazer ali, na Barra Funda, né? Podia fazer, sei lá, no Maracanã,
Faz aí, reúne o povão. Não sei por que eles não fazem. Talvez logística, né? Fica a pergunta. Moraes diz que século XXI é do judiciário. Ele disse que do 19 foi do parlamento, o 20 foi do executivo e do 21 do judiciário, tá? E falou que, para ele, legislativo e executivo falharam na garantia dos direitos humanos, tá? E aí eu fico me perguntando, e a questão do... Não tem que ser nivelado, os três poderes não tem que ficar sempre no mesmo nível, não tem que um superar o outro, não tem uma coisa do tipo assim, não. Mas enfim, você vê o Lula indo conversar com eles, tá aí o Moraes falando que o judiciário vai chegar, pelo visto vai ser o ano que vai ter maior alcance, e eles estão realmente, você percebe, antigamente você falava em STF, raramente você via um ou outro na mídia, agora você vê eles com muito alcance, cantando um karaokê, né, Barroso? E um monte de gente aí percebendo que eles estão tomando bastante notoriedade, estão bastante presentes na mídia, né? Barroso tenta justificar a decisão do STF sobre redes sociais. É impossível alguém discordar desses consensos a que nós chegamos, disse o presidente do STF, só que ele esqueceu o quê? Que o consenso não é tão certo assim, já que dentro do STF foi 8-3. Que o Nunes Marques, a gente lembra aqui, vamos repetir, que ficou preocupado. Nunes Marques falou assim, olha, vocês estão fazendo isso aí, mas os Estados Unidos está chegando e pode ser que dê ruim. Aí pararam tudo, fecharam as portas, conversaram lá. Imagina a conversa que foi. Mas mesmo assim, Nunes Marques deixou um não dele lá. Foi Fachin, se eu não me engano, Nunes Marques e Mendonça. Tá? Temer, tour de 15 dias. Pela Europa, a gente já mostrou aqui, né? É legal que os caras vão para esse Fórum de Lisboa e na Europa é tudo muito próximo. Então os caras, vamos dizer assim, uma vida maravilhosa, né? Uma viagem pela Europa, uma coisa tão bonita, né? Países de primeiro mundo, não é tão distante do Brasil. Você me pergunta por que tão distante. Aqui no Brasil, a OAB propõe reforma no judiciário e sugere ao STF mais técnica e menos política. Aí o pessoal vê, olha, a OAB está tomando tempo. É que o negócio tá tão feio que nem a OAB vai tancar mais, né? Tá ficando preocupada. Mas lembrando, a OAB de São Paulo, por exemplo, repudia a criação de cadastro com nome e foto de Estu, né? Porque nesse caso a entidade desquilista pode impor uma condenação perpétua, né? Então você imagina assim, você vê o pessoal, o povo precisa se defender de criminosos. Seria interessante uma lista. Eles vão lá, não vai ter lista não pode ter essa lista porque aí é uma punição muito árdua, muito difícil. O diagnóstico de Nicolas Ferreira sobre o público menor na Paulista. E mais uma vez conversando sobre essa questão das manifestações lá, né? Que vem aparecendo bastante aí. Cada vez são mais e mais manifestações. E aí, segundo o aliado de Nicolas, né? O deputado avalia que a baixa adesão se deve sobretudo ao fato de manifestação não ter tido uma pauta bem definida, né? Mas nesse caso um aliado do Nicolas, tem que ver se falou mesmo, mas de qualquer forma, né, ele fala que essas manifestações já não tem mais o real poder de pressionar o Congresso, o STF, pela anistia. Mas é aquilo, né? São muitas manifestações, elas vão ficando banalizadas, as pautas são limitadas, são proibidas manifestações, não é no Brasil todo como era no passado, então isso tudo vai aparecendo. Aí você vê piada com Moraes e você vê muita gente desanimando, infelizmente. Porém, políticos de direita têm mais que o dobro do engajamento de esquerda, centrão, né? Centro e centrão juntos. Então o que significa? Que os políticos de direita ainda têm muito poder nas redes sociais, porém, tem que ver se vai ter redes sociais ainda para eles terem esse poder, né? Lembrando, não importa quem seja em 2026, a direita vai decidir, Bolsonaro decide e a direita vai votar naquele que tem mais alcance. Seria o ideal, né? O que tem mais possibilidade de ganhar. Simples assim. A diferença entre eles, acredito que não será tanta. Sendo que a gente viu como é que foram as coisas. Sempre limitações extremas impostas até pelo Congresso, até mesmo o Lula está sentindo isso aí. Brasil assume presidência do Mercosul com agenda antagônica à de Milei, né, colocando aí o Milei sempre preocupado, com a mão na testa, né? Eles não colocam o Lula, né? Eles colocam o Milei como se tivesse algo muito preocupante para ele. A Argentina tá voando, a Argentina tá lá nas alturas, a economia, né, estourado. Tá lá com uma segurança absurda, o país mais seguro da América do Sul. Tá tudo funcionando, mas eles sempre vão mostrar o Milei muito preocupado. Vamos falar em vídeo exclusivo dele mais uma vez esse final de semana aí. Ele sempre muito preocupado, com a mão na testa. Quem tá preocupado é a gente, né? Claro que tudo é cíclico, tem que ver se a Argentina mantém ele lá. Se manter, cara, imagina se Milei se reelege.
realmente a Argentina vai ser um lugar interessantíssimo, tá? Putin e Macron voltam a conversar após 3 anos e falam por 2 horas. E isso aqui, falando já de Milei, nessas preocupações todas, isso aqui é um problema pro Trump. Porque tanto o Putin quanto o Macron, Putin vão falar que gosta do Trump. Você sabe muito bem que não, né? Macron não gosta do Trump, então você percebe o quê? Que as bandeiras coloridas e vermelhas vão se reunindo mais uma vez e isso é bem preocupante. Já que Donald Trump mostrou pra galera aí que foi pra cima. Ele avançou pra cima da galera e deixou muita gente com o olhar estatelado, né? Acharam que ele só falava, do nada ele vai lá e joga uns brinquedos lá, né? E por isso talvez estão se reunindo, né? Estranho, mas vamos ver. Trump diz que não sabe se vai deportar Elon Musk, temos que dar uma olhada. Ele está chateado por estar perdendo o subsídio para carros elétricos, o EV Mandate que a gente conversou. Ou seja, Elon Musk ele quer obrigar as pessoas a comprar carro elétrico. Não as pessoas, mas primeiro o Estado, né? E o Donald Trump ele quer defender a liberdade de você poder comprar aquele Monzinha maravilhoso 92, todo encerado, que vai ter um imposto novo aí, mas você vai conseguir, né, ter o carro que você tanto quer. Daí o Elon Musk brigou, né, e não só isso, Donald Trump fala que o DOGE, né, que seria aí a secretaria que o Elon Musk tomou conta para corte de custos, é o monstro que pode ter que voltar a comer o Elon Musk, que é aí que a gente fala. Elon Musk chega e fala que o Donald Trump está gastando muito. Só que o Trump propõe corte de subsídios para Musk, economizaria uma fortuna. Ou seja, Elon Musk só é bilionário. Bilionário só é bilionário se tem conluio com o Estado, tá? Se o cara tem uns amiguinhos e toda umas facilidades, senão não seria bilionário não, tá? E o Donald Trump ele está implacável, né? E lembrando, o Elon Musk está complicado, porque Musk diz que se arrepende de erguer motosserra ao lado do Milei. Faltou empatia. Falou assim, tá até a postagem aqui, o cara chegou, você devia, ao invés de ficar aí pagando de legalzão com motosserra, devia ver esse negócio sobre corte de gastos. Elon Musk falou que é um ponto válido, né? Mas que o Milei chegou, deu lá, a motosserra acabou errando, né? Engraçado o Elon Musk, né? Quando as coisas aparentemente ia fluir tudo pra ele, ele tava todo felizão e era pulando, né? Lembra ele pulando, mostrando o barrigão no stage lá, né? Na apresentação, mas aí cortou o EV Mandate dele e já ficou chateadinho. Ele tá batendo até no Milei, que não tem nada a ver. Que coisa, hein, cara? Trump inaugura centro de detenção de imigrantes em Pântano e apelida de Alcatraz dos Jacarés. É uma prisão temporária que na região de Everglades, na Flórida, e apelidou de Alcatraz dos Jacarés, que, vamos dizer assim, a região lá em volta, né, os animais em volta lá, tem muito jacaré. E aí ele fez piada, vamos ensiná-los a fugir dos jacarés. Claro que essa mídia ficou louca, né? Mas lembre-se, tá? Os Estados Unidos está pensando nele agora, não está pensando nos outros países. A Itália também está a mesma coisa. Portugal deve endurecer regras de nacionalidade e visto, porque todos os países estão começando a endurecer, porque aparentemente as diferenças vão começar. Inclusive o Brasil, tem muita gente saindo do Brasil, assim como saiu da Venezuela, então os países estão preocupados. Trump disse que Israel aceitou termos para cessar fogo de 60 dias com lhamas em Gaza. Aí a gente sabe que esses cessar-fogo muitas vezes são cortados, são quebrados. Donald Trump já mostrou muita insatisfação com isso aí. Mas o que o Donald Trump está fazendo? Ele está simplesmente tentando gastar o menos possível, enfrentar conflitos que sejam de grande escala, como aconteceram no passado. E ele está tentando fazer todo mundo parar de sair no soco. E aí é muito legal a incoerência das pessoas. Se Donald Trump não se intromete, ele simplesmente está errado. Se ele se intromete, ele também está errado. Sempre está errado. Direitista sempre está errado. Nesse caso, ele não quer pegar o dinheiro do pagador de imposto americano e investir em outros países. É a mesma coisa você. O Carlos está devendo um aluguel. Você pergunta, mas quem é Carlos? Você não conhece, mas você vai pagar. Mas por quê? Porque o Carlos está com problemas financeiros. Mas eu conheço o Carlos. Vai pagar. É mais ou menos isso com os conflitos fora dos Estados Unidos. O que o Donald Trump fala? Eu não queria começar conflito nenhum. Tá acontecendo conflito, mas eu não quero gastar dinheiro de pagador de imposto. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar tudo. E tem cortado aí a ajuda agora, né, essa semana. E aí começa, e as críticas vão chovendo, tá? Mas lembre-se, tá? Estados Unidos fecharam oficialmente a agência humanitária USAID de secretário do Estado, uma das maiores armas globalistas de esquerda, social-democrata, o que você quisesse chamar, né? Que eu sinceramente acho muito além do que isso. Realmente são comunistas coloridos que tinham essa ferramenta tão ferrenha que inclusive esse canal sofreu um grande corte em 2019 e nunca mais foi o mesmo. Então o que eu falo? São movimentações importantes. Se Trump terá sucesso ou não, eu não sei. Eu acho que
Infelizmente, ele vai focar primeiro nos Estados Unidos, tá? E os outros países ele corre atrás. Enquanto isso, a gente vai ter que lidar aqui com o que temos. Pelo menos o S.A.D. caiu. Isso significa o quê? Menos interferência em televisões, jornais, meios oficiais que não vão receber algum dinheiro aí. Lembrando, dólar vai muito mais do que real. Enfim. Pessoal, muito obrigado pela sua presença. Ó, o vídeo ficou com 30 minutos agora, né? Então, refiz e ficou um pouco maior. Espero que perdoem. Mas, de qualquer forma, estamos aqui sempre a informar. Nem sempre todo dia. Ainda mais depois que eu fiquei doente semana passada. Ainda estou me recuperando. Todo dia acordo meio ruim. Mas a gente vai conseguir, sim, aí se informar sempre. Tá? Por mais que fica aí uma ou outra notícia um pouco defasada, um pouco mais passada. Mas importante... Alguma coisa com certeza você deixou passar e eu te ajudei aqui pelo menos, né? Mas obrigado pela sua presença, lembre-se, link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal. Tá precisando de alguma coisa? Precisa comprar? Compra no meu link, ajuda pra caramba. E obrigado a todos que ficaram até o final. Tá certo? Muito obrigado, a gente se fala e até mais.